Olá, senhores. Bora para uma questão de magnetismo. Olha só. Uma espira condutora quadrada de lado 50 centímetros está em uma região onde existe um campo de indução magnética uniforme de intensidade 2 Tesla. A espira e as linhas de força do campo encontram-se no mesmo plano, como mostra a figura. No item A, aplica-se uma diferença de potencial entre os terminais X e Y da espira, de modo que uma corrente elétrica de intensidade 0,4 amperes ou 0,40 amperes se estabeleça na espira. Calcule a força magnética em newtons sobre o lado RS da espira. Aqui, meninos, a gente vai lembrar que força magnética ela é calculada pelo bio sem teta. Lembra? Bom, o campo magnético para nós ele deu. Ele falou que vale 2 Tesla. A corrente elétrica, ele também forneceu lá no meio do item A. Ó. Ele falou que essa corrente vale 0,4 amperes. O comprimento, que é referente ao lado aqui do quadrado, ele também deu. Ó. Ele falou que esse quadrado tem lado de 50 centímetros ou, como tem que entrar no sistema internacional, o equivalente a meio metro. E o seno de θ, quanto que vale esse ângulo θ? Bom, vamos lá. O que é o θ, né? Θ é, a gente não sabe qual é o maior potencial e qual é o menor potencial, tá? E não vai interferir para nós aqui. Então eu vou supor que a corrente esteja indo de R para S. O ângulo θ, meninos, é exatamente o ângulo entre a linha de indução do campo magnético e a nossa corrente elétrica. Este é o ângulo θ. Que nesse caso, eu consigo perceber que esse ângulo vale 90 graus. E nós sabemos que seno de 90 vale 1. Portanto, nós vamos poder falar que essa força magnética vale 0,5 vezes 2 dá 1. 1 vezes 1 é 1 e vezes 0,4, a gente chega que essa força magnética ela vale 0,4 newtons. Então, eu não tinha que desenhar a força, ele não pediu para desenhar, né? Ele pediu apenas calcule a força magnética em newtons. Ele quer o valor, o módulo, a intensidade da força. Mas, se você fosse desenhar a força, meninos, você ia precisar, primeiro, usar a regra da mão esquerda aqui, e segundo, ele precisaria te indicar para onde é a corrente, né? Se ela vai de X para Y ou se ela vai de Y para X, que a corrente naquele fio RS pode estar indo para a direita ou para a esquerda, tá? Do jeito que eu coloquei aí, se você quiser testar, pela regra da mão esquerda, tá? A corrente para a direita, que é a velocidade, o campo magnético para cima, então seria o indicador, você vai ver que o polegar vai estar apontando para você, né? Então é como se a força magnética estivesse puxando a espira, saindo da tela aí para você, tá? Mas a direção e o sentido da força não nos interessa. O que interessava era o valor da força magnética para nós. Agora no item B, ó. Unem-se os terminais X e Y e faz-se a espira girar 90 graus, de modo que o fluxo magnético na espira varia de 0 para meio Weber em um intervalo de tempo de 2,5 segundos. Sabendo que a intensidade média de corrente elétrica induzida na espira nesse intervalo de tempo é de 0,20 amperes, calcule a resistência elétrica em ohms. Espera lá. Para a gente tem a corrente que é a resistência, U igual a R vezes I. A DDP é a força eletromotriz que vai ser gerada com a variação de fluxo de campo, né? A resistência é o que nós queremos e a corrente elétrica, ele deu agora, ó, ele falou que vale 0,20 amperes. Então, olha só. Quando começar a girar aquela espira, ela vai girar essa espira aqui em torno dessa linha vermelha aqui, tá? Ó, ela vai girando aqui mais ou menos, do jeito que é o RS saia para você e a parte de baixo entra na tela. Mas o que a gente precisa lembrar é que o fluxo de campo magnético, a variação desse fluxo é o que gera DDP, é o que gera força eletromotriz. Então vamos lembrar? As leis da indução magnética, a lei de Lenz, ela fala que toda vez que uma espira metálica está sujeita a uma região de campo magnético e o campo magnético no interior dessa espira começa a variar, corrente elétrica passa a circular nessa espira de forma a induzir um campo magnético que se opõe à variação do fluxo no interior dessa espira. Isso é a lei de Lenz. A lei de Faraday é a fórmula, né? Que fala como é que eu calculo essa DDP, já que gerou uma corrente elétrica ali na espira, porque eu tenho uma DDP. Como é que eu calculo essa DDP? É a variação, não de θ, desculpa, aqui não é θ, mas é a variação de fluxo de campo, que nós chamamos por φ,
dividido pelo tempo. Negativo por quê? Para indicar para nós que se opõe à variação do fluxo de campo, né? É só por causa disso que tem um negativo, mas a gente pode trabalhar positivo. Ele deu a variação do fluxo, o fluxo é medido em Weber, ele deu aqui que vale meio Weber, dividido pelo intervalo de tempo que ele também forneceu, que vale 2,5 segundos. Então aqui meio dividido por 2, se a gente dividir por meio em cima e embaixo, fica 1 por 5, que vai dar 0,2 volts. Agora que nós temos a força eletromotriz, é só jogar na equação da URI para chegar no que ele quer. Ó. A força eletromotriz gerada vale 0,2 volts, a resistência é o que eu quero, e a corrente elétrica também vale 0,2 ohms. Portanto, a gente descobre que essa resistência elétrica vale 1 ohm para nós. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos e até a próxima.